Olá, meus amores! Voltei para gravar mais uma resenha deste livro incrível que é Inteligência Positiva, de Shizad Chamini. E nós estamos agora, fazendo a resenha do 4º capítulo, que tem o título Crítico, o sabotador principal. Nesse capítulo, o autor vai nos apresentar, desmascarar esse crítico. E ele fala que muitas vezes o crítico, ele tá tão disfarçado que a gente acha que é o nosso amigo, que ele é o nosso melhor amigo, que ele não vai nos fazer mal. A gente nem percebe a existência dele. E a ideia desse capítulo é dizer exatamente a forma que ele age para que a gente observe melhor o comportamento e o que ele nos faz fazer, tá? Então vamos lá conhecer esse crítico inteiramente. Então ele começa o capítulo falando que o crítico dele, desde a infância, mesmo ele sendo um dos melhores alunos da turma, o crítico sempre falava que ele nem era tão bom assim. E que, assim, as conquistas dele pelo conhecimento, enfim, que na verdade nem eram reais. E que os professores poderiam ter se enganado. Então, assim, por mais que ele provasse por A mais B, que o quanto que ele era bom, o crítico sempre vinha e apontava o dedo. E aí, engraçado, eu fiquei pensando na minha infância, assim, como que o crítico agia na minha infância. E sabe que o meu crítico era totalmente ao contrário do dele? Totalmente ao contrário. Meu crítico me sabotava num nível, assim, ele falava que eu era incrível, que eu não precisava nem estudar. E que na hora eu ia resolver. Você acredita? Eu acho que o meu crítico, ele já dava a mão ali pro esquivo. Eu lembro disso, eu lembro de... Porque como eu tinha mais irmãos, minha mãe não tinha tempo de ficar olhando o caderno de todo mundo. Então, assim, no começo eu até me esforcei bastante, porque eu queria mostrar pra minha mãe, né, que eu estava fazendo tudo direitinho. Mas como eu vi que ela não ia ver mesmo, eu comecei a, tipo, não me importar tanto em estudar. Eu comecei a querer me divertir. E o meu crítico falou assim, imagina, você não precisa estudar, não. Exagero do professor, não precisa de estudar tudo isso, não. E aí ele me sabotava nesse sentido, de me esquivar mesmo, de fugir, sabe, da lição, de fazer coisa chata. E eu lembro disso, é totalmente o contrário. Aí ele conta que quando ele foi pra faculdade, o crítico dele mostrava pra ele que agora, que você não é o melhor. Todo mundo que tá aqui teve o mesmo reconhecimento, e talvez até um engano você estar aqui, o crítico dele falava, né? E aí ele lembra de ser muito... O crítico dele está muito forte nessa época da faculdade, e no primeiro ano deixava ele muito inseguro. E ele fala que foi um sufoco o primeiro ano por toda essa insegurança, ansiedade. E aí ele fala que no segundo ano ele fez uma carta de 5 páginas e enviou para cada aluno novo do primeiro ano. Ele falou que fez 320 cópias, entregou para todos os alunos. E aí ele fez isso numa sexta-feira e ainda colocou o nome dele, né? Aí ele fala que no final de semana o crítico dele ficou falando, você se expôs de forma ridícula, todo mundo vai ver que você é um fraco, todo mundo vai ver que você é inseguro. E aí na segunda-feira, né, pós final de semana, muitos calouros, né, começaram a agradecer e falar que estava sentindo a mesma insegurança que a dele. E aí ele fala que um ano depois os alunos do segundo ano repetiram. E ele falou que depois de 20 anos ele foi dar uma palestra nessa faculdade e eles continuavam imprimindo essa carta, né, fazendo cópia e enviando para os alunos novos, porque isso ajudou muito os outros alunos a entenderem que insegurança era comum e que todos estavam sentindo. Só que as pessoas não falam, né? Elas veem uma ou outra segura e pensam que a gente não consegue entender o que passa na cabeça do outro. Eu acho que isso acontece também no primeiro emprego, né? Quantas vezes você chegou lá na empresa e foi apresentada para suas atividades e você pensou, como eu vou dar conta de tudo isso? Quando que eu vou ficar igual essa pessoa, segura, né? Conhecendo os processos, falando desse jeito. E o nosso crítico, ele atua muito. Eu lembro disso, né? Do meu crítico falar assim, tá vendo? Não vai ser fácil, você não vai conseguir, olha isso, olha quantas pessoas já entendem, já estão habituadas. Enfim, mas eu sempre procurava me acalmar. Falava assim, não, calma, você vai aprender, dá um passo por vez. Então, assim, eu tinha muito tinha o crítico que ao mesmo tempo já vinha, eu creio que o sábio, né? Ele vinha apaziguável e falava assim, não, calma, dá um passo por vez.
E eu já vi isso acontecer várias vezes, assim, com outras pessoas, com amigos, com meu filho. Enfim, é muito louco isso, né? Todos temos medo do novo, mas ninguém fala sobre esse medo. Então a gente acha que nós somos os únicos. Uma parte legal do livro, que ele meio que tenta blindar o filho dele do crítico, né? Que, enfim, nos critica tanto e faz a gente sofrer tanto. E ele fala assim, ó, considerando a onipresença do jogo do amor condicional do crítico, iniciei uma espécie muito diferente de jogo com meu filho para impedir que uma versão mais forte do crítico dele assumisse o controle. E aí ele fala assim, que começa fazendo cócegas no filho, né, brincando e falando assim, por que eu te amo? Porque você é lindo? Daí o filho dele fala, não. Porque você é inteligente? O filho dele fala, não. Ele continua, então, Queen, por que eu te amo tanto? Aí ele fala assim, que agora Queen já aprendeu a dizer. E ele diz com firmeza e segurança, papai, é porque eu sou eu. Então, e aí ele fala, ou ele reforça e fala assim, porque eu lembro aquele dia que você nasceu, eu olhei pra sua carinha e sabia que ia te amar independente de qualquer escolha sua, ou de qualquer resultado do que você fizer na vida. E é isso, né? Porque o crítico, ele quer detonar a gente, ele quer acabar, e quer fazer nos sentir culpados. Quem nunca, né? Eu acho que principalmente mãe se sente muito culpada. Né? Nós nos sentimos culpada por não dar atenção suficiente para os nossos filhos, por trabalhar fora e não ver a criança crescer. Enfim, pai também tem isso, né? Mas a mãe eu acho que é meio que geral. Eu via muito isso na empresa, sabe? Mães falando, ai, deixei meu filho em casa chorando, por se sentir culpada. E isso é o crítico o tempo todo apontando o dedo na nossa cara e falando que a gente está fazendo errado, entendeu? Ou seja, nós mesmos nos torturando, né? Nossa mente nos torturando. E aí eu quero que você do outro lado pare e me lembra quantas vezes você olhou para si e falou assim, ai, por que eu não fiz melhor? Por que eu entreguei desta forma? Né? Por que eu não estudei mais? Por que eu não me preparei mais? Então, assim, calma, alivia. Nós vamos desenvolver o sábio. Né? Para de se culpar tanto, para de carregar tanto a tua vida. Né? Alivia, alivia. Nós somos seres humanos e nós temos falhas e tá tudo bem. A gente tem que estar sempre pronto a levantar no dia seguinte e refazer de novo. Não tem problema refazer, sabe? Não tem problema. Enfim, e às vezes o que às vezes te fez perder algo, mas o que é perder, né? Às vezes o perder é ganhar lá na frente. Então, calma, calma. Eu já tô falando assim por quê? Porque eu sei que quando a gente fala do crítico, ele vai se levantar aí dentro de você, né? E aí você já vai começar a se sentir culpado. Então, calma, respira. Dê um passo por vez.